Aos meus irmãos em Cristo, boa noite, paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Eu estou muito feliz em poder estar com vocês aqui essa noite. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Quero louvar a Deus por essa graça, por essa misericórdia, que permite que nós possamos celebrar a Ele, adorá-lo, em espírito e em verdade. E eu quero já, de antemão, celebrar ao Senhor pela vida de cada um desses jovens aqui esta noite, jovens que estão servindo ao Senhor nessa comunidade de fé, PIB de Bom Pastor, e que até o momento, foram instrumentos de Deus para nos conscientizar, principalmente com a peça, Deus possa abençoar a vida de vocês, vocês possam continuar frutificando, Nós estamos vindo aí, superando um período aí de muita pausa, Eu acredito que assim como aconteceu lá na minha igreja aqui, vocês tiveram grandes desafios após a pausa, por conta da pandemia. E eu quero rogar a Deus, agora de púlpito, desde ali, do momento que estava ali, para que o Senhor continue dando sabedoria, não somente ao Wallace e à Camila, mas todos que ajudam ele no trabalho com esses jovens. Para que vocês possam cada dia estarem fortalecidos, atuantes, influentes, transformados e também sendo agentes dessa transformação para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, meus parabéns, minha gratidão ao Wallace e à Camila pelo convite, pelo carinho, pela atenção, que Deus abençoe a vida de vocês. Pastor Cláudio, Deus abençoe. Minha gratidão, é um prazer conhecê-los e que eu possa ser instrumento de Deus para a edificação da igreja que Deus confiou às vossas vidas. Amém? Deus abençoe. Queridos, eu quero meditar com vocês no tema, no texto, que é o tema, e eu quero ler com vocês e falar somente nos 2 primeiros versículos do capítulo 12 da carta aos Romanos. Então eu queria pedir para que você abrisse sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo de número 1, nós vamos fazer a leitura do versículo de número 1, versículo de número 2. Aqueles que encontraram, digam: Cristo vive. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Você que pode se assente, com a sua Bíblia aberta, e, se possível, atente aqui para mim por alguns minutos. Irmãos, há algum tempo atrás, obrigado, meu irmão, obrigado, deixa eu ver. Há algum tempo atrás, eu comecei a leitura de um livro de um pastor chamado Francis Schaeffer. Talvez seja um dos teólogos que eu mais gosto de ler, por conta da minha preocupação em saber fazer uma leitura do nosso tempo. E talvez esse pastor chamado Francis Schaeffer, um teólogo muito influente do século passado, tenha sido um dos homens que mais se preocupou em tentar trazer uma ótica do Evangelho a partir de temas que fazem parte da nossa vida ordinária. Meio ambiente, direitos humanos. Schaeffer se preocupou em debater o Evangelho, ou debater esses temas à luz do Evangelho. E tem um livro dele, eu estou com esse livro aqui, chamado Morte na Cidade. E Schaeffer, já no início desse livro, dessa obra, ele se preocupa em esclarecer os seus leitores acerca da mentalidade que ele tinha acerca do mundo que ele vivia entre os anos 20 e 60. E ele vai definir o mundo dos anos 20 e 60, o período que ele foi influente, como um mundo pós-cristão. Schaeffer entendia que o mundo pós-cristão era um mundo em que as pessoas até ouviam falar acerca do cristianismo,
mas elas não sabiam definir em si o que era o cristianismo. Não conseguiam identificar uma face sobre o cristianismo. E ele vai dizer que o que mais surpreendia ele era o fato de muitas dessas pessoas que tinham dificuldade de definir o que era de fato o cristianismo, eram pessoas que se diziam cristãs. E ele vai dizer que tanto a Europa, naquele período, como os Estados Unidos, estavam caminhando para serem países pós-cristãos. Então, a partir dessa concepção, ele vai começar a debater questões importantes que devem ser levantadas pelos cristãos para que a sociedade e esses ditos cristãos sejam alcançados pelo verdadeiro evangelho, pelo evangelho bíblico. E eu trouxe o livro somente para ler um trecho, e esse trecho vai servir de análise para a gente poder trabalhar o texto que nós lemos. E eu peço a atenção de vocês, porque eu vou ler o que ele diz aqui rapidamente, e a gente vai continuar a exposição do sermão. E ele vai dizer: nós vivemos num mundo pós-cristão. Qual deveria ser a nossa perspectiva como indivíduos, como instituições, como cristãos ortodoxos, como aqueles que acreditam ou que alegam acreditar na Bíblia? Como devemos olhar para este mundo pós-cristão e nos comportar como cristãos nele? Este livro tentará responder a estas perguntas. Em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar uma proposição sobre reforma e reavivamento. Servirá para focalizar nossa atenção ao longo do livro. E ele continua dizendo: é a necessidade básica da igreja evangélica ortodoxa em nosso momento da história. A igreja em nossa geração precisa de reforma, reavivamento e revolução construtiva. Às vezes os homens pensam nas duas palavras, reforma e reavivamento, como se estivessem em contraste uma com a outra, mas isto é um erro. Ambas as palavras são relacionadas à palavra restaurar ou restauração. Reforma refere-se a uma restauração à doutrina pura. Reavivamento refere-se a uma restauração na vida do cristão. Reforma fala de um retorno aos ensinos da Bíblia. Reavivamento fala de uma vida levada à sua relação apropriada com o Espírito Santo. Os grandes momentos da história da igreja vieram quando estas duas restaurações entraram simultaneamente em ação, de forma que a igreja voltou à doutrina pura e a vida dos cristãos na igreja conheceu o poder do Espírito Santo. Não pode haver reavivamento verdadeiro a menos que tenha havido reforma. E a reforma não é completa sem reavivamento. Tal combinação de reforma e reavivamento seria revolucionária em nossos dias, revolucionária em nossa vida espiritual como cristãos, revolucionária não somente na igreja liberal, mas também construtivamente revolucionária na igreja evangélica ortodoxa. Que possamos ser aqueles que conhecem a realidade da reforma e do reavivamento, de forma que este mundo pobre e sombrio possa ter uma amostra de uma porção da igreja devolvida tanto à doutrina pura quanto à vida cheia do Espírito Santo. Então nós vamos perceber que a preocupação de Schaeffer é nos fazer com que a gente se conscientize da importância do retorno à doutrina bíblica, para aí sim nós podermos, de certa forma, proclamarmos a necessidade de um reavivamento, a necessidade de uma restauração, não somente no seio da igreja de Deus, como também na igreja liberal e como também no mundo sombrio. Irmãos, a carta aos Romanos talvez seja uma das cartas mais importantes nos cenários de reavivamento e reforma da história da igreja. Grande parte das reformas e reavivamentos que impactaram a igreja nos séculos foram em virtude de homens que tiveram um contato profundo com aquilo que é abordado pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos.
Porque quando nós olhamos para essa carta, nós não vamos ver somente Paulo se preocupando em esclarecer a igreja de Roma sobre aquilo que ele acredita, uma vez que Paulo tinha a intenção de conhecer essa igreja de Roma e fazer dela uma estadia para que ele desse continuidade à sua viagem missionária. Então Paulo vai enviar essa carta com a intenção de fazer com que esses irmãos romanos entendam que aquilo que ele acredita é também o que aquela igreja acredita. Mas Paulo também vai se aproveitar disso para construir não somente uma teologia que ele acredita, não somente a doutrina que ele acredita, não somente os fundamentos da fé que ele professa, como também ele vai demonstrar a preocupação em fazer com que esses cristãos tragam para a sua vida prática todos esses ensinamentos, ou seja, uma reforma e um reavivamento. Paulo tem a preocupação, irmãos, não somente de trabalhar a questão doutrinária da fé cristã. Paulo tem a preocupação de fazer com que esses irmãos saibam aplicar essa doutrina, essa mensagem e esses ensinamentos na sua vida prática. Até porque nós não vivemos numa bolha. Nenhum cristão que está aqui esta noite, nenhum jovem, nenhum adulto, nenhum adolescente, pré-adolescente, nenhum dos nossos irmãos, nenhum de nós que estamos aqui esta noite, vivemos numa bolha. E quando este culto acabar, nenhum de nós vamos nos deparar com um disco voador na porta da igreja que vai nos raptar e nos levar para o cosmos até chegar o próximo culto e a gente descer para a terra para poder entrar de novo nesse templo e adorar a Deus. Quando nós sairmos daqui, nós vamos nos deparar com a nossa vida ordinária. Nós vamos nos deparar com a nossa vida cotidiana. E diante desta vida cotidiana, estão temas, estão realidades que podem ser nocivas e que muitas vezes são contraditórias a tudo que ouvimos aqui, a tudo que aprendemos aqui. Daí a necessidade, não somente de nós guardarmos esses ensinamentos, não somente de nós entendermos esses ensinamentos, mas de aplicarmos eles na nossa vida cotidiana. Do capítulo 12 até o capítulo número 15, Paulo, ele vai pegar tudo aquilo que ele ensinou, que ele explicou, do capítulo 1 até o capítulo 11, e trazer para a ética da vida, para a realidade da vida. Como nós vamos aplicar esses ensinamentos que eu estou dando para vocês na vida? É por isso que, se você olhar, e é por isso que eu pedi para você deixar a sua Bíblia aberta também, no versículo de número 1, ele vai iniciar esse capítulo 12 com o portanto. Portanto, por quê? Portanto, porque ele está dando continuidade, ele está ampliando aquele período de doutrinação, de ensinamento doutrinário, de ensinamento teológico sobre Cristo, sobre a lei, sobre graça, sobre a cruz de Cristo, sobre a redenção e tudo aquilo que implica a redenção, justificação pela fé. Paulo vai falar sobre regeneração, Paulo vai falar sobre santificação. Ele vai abordar todas essas doutrinas do capítulo 1 até o capítulo 11. Quando chegar no capítulo 11, ele vai tentar transmiti-las à vida prática. Como vocês vão praticar? É por isso que ele vai rogar. É por isso que, quando nós olhamos para o versículo de número 1, Paulo tem a preocupação de dizer: olha, rogo-vos, suplico a vocês, pelas misericórdias de Deus, ou seja, tomem nota, se preocupem, tenham misericórdia, clamem pela misericórdia de Deus. Para quê? Para que vocês apliquem isso, para que vocês absorvam e para que vocês encarem a vida nociva no mundo, para que vocês encarem este mundo sombrio com base nesses ensinamentos. E aí ele vai falar sobre a fé sincera e verdadeira em Jesus Cristo, que se manifesta na obediência amorosa e dedicada à sua palavra. Paulo quer que a igreja compreenda que nada do que está escrito aqui nesta carta, que justificação pela fé, que regeneração, que santificação, não são conceitos meramente teológicos, mas são realidades na vida de um cristão, que ao absorver a palavra de Deus, absorve essa transformação provocada por essas doutrinas. E aí, é por isso que o primeiro ponto que eu quero falar com vocês aqui essa noite é sobre o caminho da transformação.
E o que a gente começa a entender é que o caminho da transformação, ele se dá na obediência à palavra de Deus. É o que Paulo, irmãos, e Paulo, ele vai fazer quando ele saudar a Tito. E aí a saudação a Tito, talvez seja uma das saudações mais lindas do apóstolo Paulo para mim. Porque ele vai dizer, olha, Paulo, apóstolo, chamado para Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, para promover a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade que é segundo a piedade. Olha só como Paulo tem a preocupação de salientar a necessidade de uma vida piedosa estar enquadrada no conhecimento da verdade. Quem conhece a verdade vive piedosamente, de maneira que quem não conhece a verdade não vai viver piedosamente. O que é viver piedosamente? É viver em conformidade com a palavra de Deus. Retornando ao Antigo Testamento, nós vamos ver um salmo em que o salmista se preocupa em reafirmar a autoridade da palavra de Deus. E aí ele vai cantar isso, ele vai celebrar isso. E ele vai celebrar isso no salmo de número 119. E aí no salmo de número 119, ele vai celebrar com tanto ímpeto a autoridade da palavra de Deus na vida dele, que ele vai dividir esse salmo em 22 sessões, onde cada uma dessas 22 sessões são divididas com uma consoante do alfabeto hebraico. Por quê? Porque esse salmista, ele entende que toda a palavra de Deus, assim como o alfabeto compõe o nosso idioma e faz com que nós consigamos nos comunicar com os seres humanos e com a criação, a palavra de Deus é o elemento que deve conformar todas as realidades da nossa vida. E aí ele vai fazer uma pergunta nesse salmo. Ele vai dizer: como poderá o jovem manter puro o seu caminho? Como o jovem vai manter puro o seu caminho? E aí ele vai responder: observando conforme a tua palavra. Ou seja, o caminho puro, ele só vai ser mantido, a pureza no caminho, ela só é mantida, na perspectiva do salmista, se esse caminho for feito em consideração ao que Deus diz, ao discurso de Deus. Isso mostra que a obediência à palavra de Deus é o caminho para a consagração das nossas vidas, é o caminho para a pureza, é um caminho para a vida transformada, é um caminho para a vida não somente transformada, mas para que sejamos agentes de transformação nesse mundo sombrio, sendo agentes de uma reforma, de um retorno à palavra de Deus e de um reavivamento, porque é impossível alguém que não viva enquadrado na palavra de Deus não ser uma pessoa tomada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então nós vamos ver que Paulo, ele vai dar essa importância. Ele vai abordar a doutrina, ele vai abordar a sua teologia, ele vai trazer a sua teologia completa, aquilo que ele acredita, os fundamentos da fé cristã, os fundamentos também da sua fé. E aí no capítulo 12 ele vai trazer para a prática. Vamos aplicar isso? Vamos viver isso na prática? E como é que a gente começa a aplicar isso? Primeiro, apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Não é sacrifício morto, é sacrifício vivo. Quando a gente lê a expressão sacrifício, é óbvio, é impossível a gente não lembrar do Antigo Testamento. Só que quando a gente vai para o Antigo Testamento, o que nós vamos perceber é que a oferta, o elemento, o animal que era sacrificado, ele morria. Isso significa dizer que o altar do holocausto, ele cheirava a morte. Só que aqui Paulo, ele fala, não é morrer, é um sacrifício vivo. Paulo está falando sobre uma vida consagrada a Deus. Paulo quer deixar entendido que de Cristo em diante, os sacrifícios passaram a ser prestados no templo do corpo humano. É a sacralidade da vida,
É a vida sagrada. Paulo não está falando, você vai ter que subir no holocausto e ser morto. Não. A sua vida deve ser dedicada a Deus. A sua vida deve ser entregue a Deus. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, não somente o seu corpo, mas sua alma, o seu espírito, toda a sua vida, todas as áreas da sua vida devem estar de acordo com a doutrina, com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, irmãos. Não tem como nós dizermos. Eu lembro do que David Atkinson vai dizer no comentário de Ruth, no comentário que ele vai fazer do livro de Ruth. E é o comentário, depois você pode pesquisar, a Bíblia Fala Hoje. É a Bíblia Fala Hoje, né? Uma série de livros chamado A Bíblia Fala Hoje, que são comentários do Antigo Testamento. E David Atkinson, ele vai falar, quando começar a contar ali a respeito da saída de Elimeleque com Noemi e com Malom e Quilion, né? De Belém para Moabe. E aí ele vai dizer que a gente não pode dizer jamais que Deus reina na nossa vida se nós não deixamos Deus mover nem mesmo as menores ou menos consideradas peças do mosaico da nossa vida. Porque nós temos o costume de pegar áreas específicas e deixar sob domínio de Deus. E outras áreas que para nós, na nossa concepção, para Deus não são tão importantes, ou que talvez nós temos muito medo da resposta de Deus com relação às nossas decisões. Nessas áreas, nós queremos possuir elas e tomar as nossas próprias decisões. E aí David Atkinson vai dizer, não tem como a gente dizer que Deus reina na gente, se a gente não deixa Deus exercer o completo, um domínio completo e pleno das nossas vidas. E aí, isso contradiz a crença de que Deus só quer o nosso coração. Primeiro, porque Deus não vai querer o coração de ninguém aqui, porque Deus não é açougueiro. Segundo, que quando nós olhamos para essa afirmação, para essa demonstração, para esta cláusula de Paulo, Paulo está afirmando, é para vocês dedicarem, apresentar aqui, a palavra apresentar é dedicação, é oferta, dediquem os vossos corpos, a vossa vida completa, como sacrifício vivo. É você andar e dizer, todas as vezes que você estiver andando e diante de uma tentação, diante de uma circunstância que compromete a doutrina de Deus na sua vida, e você dizer, eu morri para o pecado, mas vivo estou com a vida de Deus. Apresentei os vossos corpos. Dedicar os vossos corpos é afirmar e reafirmar para este mundo que o meu corpo é sagrado, mas as minhas emoções também são sagradas, que não somente as minhas vestes são sagradas e apontam uma ética cristã, mas a minha alma, o meu coração, a minha mente são renovadas e tomadas pela santidade de Deus, pela vontade de Deus e pela palavra de Deus. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. É a sua vida mesmo, é a vida que você vive, trabalhando secularmente, estudando. Eu não estou aqui falando que você tem que ser aquele camarada, né, que sai gritando no meio da rua, orando. Não, estou falando para você esparecer isso na sua vida, no seu modelo de vida. Paulo aqui está falando de santificação, irmãos. Paulo está falando da maneira como nós devemos nos portar nesse mundo. A sua vida deve glorificar a Deus, meu irmão. A nossa vida deve glorificar a Deus. Nós fomos feitos para a glória de Deus. E somente através da nossa vida, transmitindo essa verdade, como cartas lidas pelos homens, na mensagem do Evangelho que nós carregamos, é que o mundo vai perceber que existe algo muito além do que a vida sombria que eles vivem. A sua vida deve emanar a glória de Deus, porque a cláusula bíblica é, você é sacrifício vivo. Nós somos sacrifício vivo. Paulo nos instrui a esse entendimento de que nós somos templo. A nossa vida é templo, a nossa realidade é templo. E se nós somos o templo, nós somos morada de Deus, o nosso corpo,
a nossa alma, o nosso espírito, não podem permitir aquilo que não seja, ou aquilo que seja além de Deus. Que a partir de hoje, no nome de Jesus, a sua vida emane só aquilo que provém de Deus. Que a sua vida receba aquilo que é de Deus e emane aquilo que é de Deus. Que as nossas vidas, irmãos, que as nossas vidas sejam a voz de Deus, a mensagem, o eco da mensagem do Evangelho, do poder para a salvação, do Evangelho do qual nós não nos envergonhamos, mas transmitirmos, seja no falar, seja na postura, seja na reafirmação daquilo que cremos, a glória de Deus, o poder de Deus, a vontade de Deus para os homens, a salvação para esta humanidade, porque Deus não quer transformar o mundo para amanhã. A ideia e a mentalidade é: transformai-vos hoje. Transformai-vos hoje. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, santo, santo. Esse sacrifício que é vivo, essa pessoa que caminha emanando a vontade de Deus, obviamente é uma pessoa que caminha e que trilha os caminhos da santidade de Deus. Esse atributo maravilhoso que Deus se permite compartilhar conosco, a santidade de Deus. Nós vamos ver Jesus, na oração sacerdotal, no capítulo 17 do Evangelho de João, trabalhando muito bem essa questão sobre a santidade. A oração sacerdotal de Jesus, que é conhecida como oração sacerdotal, ou a oração do capítulo 17 do Evangelho de João, ela é interessante por quê? Porque ela encaixa muito bem na importância que eu estou dando essa noite, nesse sermão, de que vocês entendam a importância de nós termos a mensagem e vivermos a mensagem. De o discurso andar com a prática, caminhar com a prática. Por quê? Porque a oração do capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus, ela vai encerrar um período de ensinamentos de Jesus e ela vai ser a ponte, o divisor de águas entre os últimos discursos de Jesus com seus discípulos e o período da sua paixão. E aí Jesus vai terminar os seus discursos, seus ensinamentos, e lá no capítulo 16, versículo 3, ele vai encerrar dizendo: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aí quando João começar o capítulo 17, ele vai dizer: e tendo dito estas coisas. Por que João vai iniciar o capítulo 17 dizendo, tendo dito essas coisas? Porque ele está dizendo que Jesus vai orar com base naquilo que ele havia ou estava encerrando ou ensinando seus discípulos. Ele vai trazer discursos e ensinamentos no capítulo 13, no capítulo 14, no capítulo 15, no capítulo 16. Quando chegar no capítulo 17, Jesus ora. E aí quando Jesus começar a orar, primeiro, ele vai orar por ele. Depois ele vai orar pelos seus discípulos. E por último, ele vai orar pela igreja. E aí quando Jesus começar a orar por ele, é interessante porque ele vai começar a agradecer a Deus, e eu acho isso fantástico. Todas as vezes que eu lembro disso, eu me emociono. Na verdade, todas as vezes que eu me lembro das expressões que Jesus utiliza quando se reporta a Deus, como a expressão Pai, eu fico emocionado. Porque, de fato, todas as vezes que Jesus se reportava a Deus como Pai, ele estava evocando a natureza de Deus sobre si. Então, todas as vezes que Jesus se dirigia a Deus como Pai, ele estava clamando a Deus como Pai, no caráter de unigênito, de único gerado. E isso difere muito de nós, porque nós somos filhos criados. Ele foi o único gerado. E ele vai clamar e vai dizer: Pai, graças eu te dou porque eu glorifiquei a Ti. Eu glorifiquei a Ti. E aí Jesus, ele vai começar a falar sobre algumas coisas nessa oração, do versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 17. Ele vai falar sobre a importância de ter feito se conhecer a Deus e a vida eterna. E Jesus vai falar sobre a importância de a sua vinda ter manifestado o poder e a autoridade sobre toda a carne. E quando Jesus expõe essa importância da sua vida em mostrar para os homens e para os seus discípulos o poder e a autoridade que ele detinha sobre toda a carne, Jesus já estava apontando para o efeito
da redenção, para aquilo que aconteceria após a crucificação. Porque a cruz não transmite somente a ideia de um Cristo sofredor pregado no madeiro, mas do próprio Deus encarnado, clamando vitória contra a morte, contra o pecado, contra o diabo, e tragando todos esses na vitória para a glória do Deus eterno. Cristo pregado na cruz é Deus afirmando que Ele detém poder sobre toda a carne. E o que isso fala? Isso fala de santificação. Porque o que é a santificação? A santificação nada mais, nada menos é do que a santidade de Deus coordenando a nossa vida e nos dando a capacidade, pela graça, de nós exercermos domínio sobre a nossa natureza pecaminosa. Não é nós buscamos a santificação, é em Cristo nós temos a santificação. Cristo em nós, evoca, irmãos, o que Paulo disse à igreja da Galácia: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele vai dizer: eu já estou crucificado com Cristo, ou seja, Cristo em nós é certeza da santidade de Deus, movendo a nossa vida e mantendo a nossa natureza pecaminosa mortificada, para que vivamos a glória de Deus, o nosso Pai. Então, o que é ser santo? Ser santo é viver uma vida no qual o pecado não seja domínio em minha vida. Ora, se eu sou um sacrifício vivo, é óbvio que o pecado não tem domínio sobre a minha vida. E o que Deus requer de nós é que nós nos conscientizemos da importância desses atributos e dessa realidade, ou dessas realidades na nossa vida. Porque ser santo aqui é uma coisa, mas a santidade de Deus, ela clama dentro de nós, na nossa vida cotidiana, na nossa realidade fora do templo, na nossa vida diante de um mundo sombrio, que nos oprime nas suas ideologias, que nos oprime nas suas ditas convicções, que nos oprime com as suas tentações. E o próprio Jesus, na sua oração do capítulo 17, ele demonstra uma preocupação com os seus discípulos. Ele vai dizer: Pai, eu vou para ti, mas eles ficarão neste mundo. Aí ele vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O apóstolo Paulo, quando se reportar à igreja de Éfeso, era uma das maiores cidades daquele tempo, um dos maiores polos daquele tempo, uma cidade que recebia diversas pessoas, diversos países, diversos locais da Ásia e diversas culturas, e que imperava na cidade de Éfeso uma imoralidade sexual sem precedentes. Paulo, quando se reportar à igreja de Éfeso, ele vai começar dizendo: aos santos que estão em Éfeso. Por quê? Porque vocês estão no meio de uma sociedade imoral, vocês estão no meio de uma sociedade promíscua, vocês estão no meio de uma sociedade liberal, mas vocês ainda são santos. Vocês ainda são separados. Em vocês habita a glória de Deus. Em vocês habita o Espírito de Deus. Transformai-vos hoje, juventude, transformai-vos hoje, igreja de Deus, transformai-vos hoje, é afirmar, dizer transformai-vos hoje, é afirmar a santidade de Deus na minha vida. O pecado não domina, o diabo não tem poder, e se ele vier como tentador, eu venço ele com o está escrito, com a palavra que santifica, com a palavra que me trata, com a verdade que me transforma, com a palavra que me molda segundo a vontade de Deus. Deus é santo, irmãos, e a igreja de Deus é santa, porque o Deus dela é santo. E a santidade não é, nesse cenário, uma obra de todo conclusiva. Nós estamos em processo de santificação. Ela é processual. Ela é processual. Terceiro ponto, para a gente poder encaminhar para o final, que senão eu vou te cansar. Vocês estão me entendendo? Digam amém. Amém? Vocês estão me entendendo? Digam amém. Terceiro ponto aqui que Paulo aborda,
sobre a vida consagrada a Deus, sobre esse caminho da transformação. O caminho da transformação está no corpo apresentado como sacrifício vivo, dedicado como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Isso daqui é confrontante. Por quê? Porque quando nós lemos essa expressão agradável a Deus, também não tem como a gente não lembrar de Levítico. Por quê? Porque todos os sacrifícios de Levítico, a maioria deles, principalmente o holocausto, sempre vai encerrar com uma expressão. E esse sacrifício ou essa oferta será como cheiro suave a Deus. Cheiro suave a Deus. Cheiro suave a Deus. Em nenhum momento você vê Deus dividindo com o homem nada. A visão é que Deus esteja satisfeito. Então aqui, essa questão de agradável a Deus, se nós levarmos em consideração o que era o sacrifício agradável a Deus no Antigo Testamento, o que nós podemos subentender é que muitas vezes na vida cristã, o que é agradável a Deus vai custar lágrimas em nós. O que é agradável a Deus, em muitos momentos, só vai ser agradável a Deus porque o importante é Ele. Você lembra de Jesus no Getsemane? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. O que você entende quando Jesus ora assim? Você entende o que você entende com base naquilo que você vive. Aquela circunstância adversa que você está passando, e a sua vontade é desistir. A sua vontade é falar, passa o cálice. Aquela tentação vem, bate na porta, o diabo na porta da tua necessidade, colocando pratos, colocando propostas, e você vendo a sua vida muito ruim, com muitas provações, e vendo que se você entrar nessa proposta, você possa ter talvez um pouquinho de satisfação, e você fica naquele conflito, será que eu passo o cálice, será que eu não passo? Mas ele vai dizer, mas todavia, seja feita a tua vontade, agradável a Deus. É aquilo que me custa, é aquilo que me dói, é aquilo que a minha carne não quebra mão. Mas o meu espírito comunica com o Espírito de Deus, o Espírito comunica com o meu espírito. Abre mão, desiste, não vale a pena, não é satisfação, isso é ilusão, santificação. Nós cantamos sobre isso agora há pouco. Então liberta de mim, eu quero ser a sua casa. O bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não quero, este faço. Esse conflito, essa dualidade entre bem e mal, entre pecado e espiritualidade verdadeira, entre o diabo oferecendo e apresentando tentações, e a minha consciência clamando pela palavra, clamando pela vontade de Deus, e eu muitas vezes numa linha tênue entre a queda e entre a firmeza e entre a permanência, mas que esta noite, pelo poder da palavra de Deus, nós possamos ser conduzidos ao caminho daquilo que é agradável a Deus, ainda que as lágrimas rolem no rosto. E deixa eu dizer uma coisa para você aqui, Deus vai permitir que nós tenhamos momentos de lágrimas, até onde a gente não conseguir soltar mais lágrimas. Para quê? Para que naquele grande dia Ele enxugue dos nossos olhos toda a lágrima. Então chore, que doa, que soframos, mas que no fim de tudo seja a glória de Deus, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O que é bom para Deus vai ser bom para nós, irmãos. Só a nossa carne que vê que não é bom. Mas quando nós nos deixamos levar pelo Espírito, nós vamos ver a satisfação de Deus. Nós vamos sentir a satisfação de Deus. Você lembra de Adão no Éden? Adão no Éden recebeu a capacidade de Deus de poder dar nome a toda aquela diversidade de animais. E aí o próprio Deus vai enxergar em Adão aquilo que ele não conseguia enxergar sobre si. E Deus vai dizer, não é bom que o homem esteja só. Irmãos, o cenário é de plenitude. O contexto é de plenitude. E tudo que Deus fez era bom.
Só que aí Deus vai olhar para o homem e vai perceber que ainda existe algo que ele precisa ser acrescentado num cenário de plenitude. Por quê? Porque é Deus enxergando muitas vezes aquilo que nós não conseguimos enxergar na nossa lida rumo à plenitude dos tempos. Quantos estão me entendendo? Digam amém. E muitas vezes aquilo que Deus enxerga, que nós enxergamos, pode ser aquilo que vai nos custar. Pode ser algo que vai gerar conflito. Pode ser algo que vai trazer dores. Mas no fim vai ser a glória de Deus, meu irmão. No fim vai ser a glória de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus fechou a porta, é porque aquilo que estava por detrás dessa porta era nocivo à sua espiritualidade. Se Deus disse não, é porque Ele está dizendo um sim para a sua continuidade. E se Ele dissesse sim para aquilo que era para ser não, poderia te matar e acabar com a sua espiritualidade. Deus disse não para preservar a sua vida, preservar a sua salvação, para te manter no caminho, para te manter firme, para te manter no propósito, para te manter no Evangelho, ainda que te doa. Ainda que você chore, entenda que aquilo que é agradável a Deus é aquilo que muitas vezes vai te custar. E aí Paulo vai dizer que isso é o nosso culto racional. Paulo vai dar toda essa volta para dizer que isso é culto racional. Aí talvez alguém aqui essa noite tenha uma concepção de culto somente dentro do cerimonial sobre culto. Só que culto, na perspectiva do Evangelho, ele transpõe a liturgia ordinária que nós praticamos e aplicamos em nossos cultos. A nossa vida deve ser um culto a Deus. A nossa vida deve ser um culto a Deus. A nossa existência aqui na terra deve ser um culto a Deus. Você meu irmão, você minha irmã, você meu jovem, a sua vida é um culto a Deus. O que Deus pode falar acerca do nosso culto? O que Deus esta noite pode falar acerca do nosso culto, da nossa vida, do nosso padrão, do nosso modelo de vida? O que Ele pode falar? Transformai-vos hoje. Continuem sendo transformados. Transformação. Se o caminho da transformação é entender que eu sou culto, que eu preciso dedicar toda a minha vida a santidade, aquilo que é agradável a Deus, que muitas vezes vai me desagradar, essa transformação consiste em nós não tomarmos a forma deste mundo no qual nós vivemos, e não vos conformeis, ou seja, não tomem a forma deste mundo, mas transformai-vos. Paulo está falando de processo. Paulo não está falando que todos nós, quando estivermos no caminho do Evangelho, nós seremos em plenitude santificados. Ninguém, quando é convertido ou se converte ao Evangelho, recebe uma asa de anjo, uma auréola, ou recebe um novo corpo, uma nova vida e caminha nessa terra como anjo. Todos nós somos colocados em processo, como vasos na mão de um olheiro, aonde nós estamos sendo moldados, trabalhados e transformados até a glória de Deus. Quando Paulo fala, e não vos conformei com este mundo, ele está dizendo, não tomem a forma desta era, mas vivam de acordo com a era de Cristo. E qual é a era de Cristo para nós? Transformai-vos hoje, transformai-vos amanhã, transformai-vos na segunda, transformai-vos na terça, transformai-vos na quarta, transformai-vos na quinta, transformai-vos quando forem tirar férias, transformai-vos quando forem para a faculdade, transformai-vos. Nenhum de nós aqui esta noite vamos sair de todo transformados, mas vamos sair uma vez mais moldados para a glória de Deus. Transformai-vos hoje, mas transformai-vos amanhã. Transformação. Transformação não é mudança, amém, irmãos? Amém, irmãos? Transformação não é mudança, amém, irmãos? Vamos encerrar já, vamos encerrar agora. Mudança, vamos lá, mudança, olha aqui para mim. Mudança
Com todo cuidado, tá? Fique tranquilo, calma. Fique intercedendo aí, vida, que eu sou meio enrolado, mas não vai dar ruim não. Mudança. Mudança. Transformação. Eu pego esse copo, esvazio ele de água, pinto ele por dentro e por fora com uma base escura. Faço um desenho por fora, coloco uma borda bem bonita, como se fosse uma borda de um vaso, encho ele de terra, coloco uma semente e deixo crescer aquilo que vem da semente. Coloco ele em algum lugar aqui, ou até mesmo nessa mesa. E aí talvez, a maioria das pessoas, quando passarem por esse copo, não vão perceber que era o copo que ficava aqui no púlpito. Por quê? Porque esse copo ele recebeu uma nova forma. Ele foi transformado. Isso é transformação. Deus está fazendo isso conosco. Deus nos pegou como um copo cheio de coisas que não prestavam. Deus nos tirou de uma realidade de um mundo que nos usava e nos fazia como seres descartáveis. Está nos dando uma forma. Está nos dando uma aparência. E essa aparência, Salomão, inspirado pelo Espírito de Deus, vai dizer que a vereda do justo é como a luz da aurora. Já viu a aurora? Aquele dia, quando você sai para o trabalho, 4:30 da manhã, 5 horas da manhã, ainda está escuro. Aí você entra, pega o ônibus, pega o busão, aquele busão vazinho, né? Vazinho, aquele busão vazinho. Aí você não consegue o lugar, você vai em pé. Aí você vai em pé olhando para a janela, E aí você vai olhando para a janela assim, aí você vai vendo que até chegar ao teu trabalho, vai amanhecendo. Aí você vai vendo o céu trocando de cor. Um céu que era escuro, vai trocando de cor. Tem uma hora que o céu fica misturado de cores, por causa do sol e da escuridade, né? Sim, irmão? É a luz da aurora, que vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até ser dia perfeito. Nós somos esses justos, que estão sendo transformados. É por isso que é transformai-vos hoje, mas é transformai-vos amanhã. Amanhã, quando vocês chegarem aqui, vocês vão chegar a continuar dizendo, transformai-vos hoje. Por quê? Porque todos os dias há uma necessidade de nós recebermos uma manutenção espiritual de Jesus para que sejamos mantidos no caminho da eternidade, para vivermos a glória de Deus na sua plenitude. Eu lembro que certa feita o irmão, daqueles irmãos novos convertidos, né? Aqueles novos convertidos impetuosos, né? Que muitas vezes tem até dificuldade de compreender um pouco de misericórdia no começo da caminhada, né? Que acha que todo mundo deve levar pedrada, todo mundo, né? Aqueles novos convertidos que chegam a caminhar um pouco pela religiosidade. E ele virava e falava, eu não sei por que vocês se preocupam em ficar pregando, querer subir o púlpito para pregar para a igreja. Eu quero é pregar para o mundo. Eu quero pregar, esse negócio de ficar subindo no púlpito da igreja para pregar. Eu falei, meu irmão, a igreja precisa ser conservada. A igreja precisa ser, a noiva de Deus precisa ser conservada. E a palavra de Deus mantém a conservação da noiva. E o mundo precisa de salvação. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos sendo moldados e tratados. É por isso que certa feita um jovem entrou na minha antiga igreja, atribulado, e eu trabalhava com novos convertidos, com a classe de discipulado. E aí eu trabalhando com a classe de discipulado, ele estava na classe de discipulado para poder decidir pelo seu batismo. E ele sentou do meu lado, chegou cedo no culto, achei até estranho. Ele chegou cedo no culto, eu já estava lá para poder ajudar lá na organização do culto. E ele sentou do meu lado, atribulado, com a cara fechada, virou para mim e falou, hoje é meu último culto, tá? Ele, calma aí, rapaz, segura a onda. Segura a onda, peraí, boa noite. Boa noite. Boa noite. Vou perguntar se tu está bem, porque pela tua cara tu está atribulado, então não está nada bem. Mas primeiro, boa noite. Fica calmo, segura a onda aí, vamos lá. Respira fundo. Ele era daquele, já viu aquele, né? Aquele marrentão? Conhece alguém assim? Eita, meu cadastro está demais. Mas não vou cair não. Já viu aqueles camarada que anda assim, né? Que acha que está por cima, boladão, né? Iradão, né? Já viu? Ele era desse jeito aí. Aí achava, quando ele estava irritado, ele achava que ele podia falar qualquer coisa a hora dele. Aí eu dava uma trava. Eu falei, peraí, senta aí. Senta aí, vamos conversar, calma aí. Segura a onda. O que está acontecendo? Ele, cara, ele teve outra recaída, né? Tive outra recaída.
Acho que eu não vou ficar na igreja não, porque é para ficar desse jeito. Falei, meu filho, fica aqui. Mas do jeito que eu tô, fica aqui, cara. Se tu for lá para fora, aí que tu vai se lambuzar mesmo. É aí que tu vai deitar na lama, rolar, se afogar e aí para voltar depois vai ser uma luta e uma batalha. Você está sujo? Então hoje é a noite de você sair daqui mais uma vez limpo. Fica aqui dentro. Porque aqui dentro desse lugar que é a casa da misericórdia, é a casa do perdão, é aqui mesmo que há transformação pela propagação do Evangelho. Esse é o lugar certo. De todos os lugares que nós poderíamos estar essa noite de sábado, irmãos, nós estamos no melhor lugar em que nós poderíamos ter escolhido estar, porque uma vez mais nós estamos sendo moldados em nosso caráter para vivermos a glória de Deus. Não despreze nenhum momento na casa de Deus, porque em todos os momentos que nós estamos aqui, ainda que estejamos vivendo momentos como dos jovens que encenaram aqui, momentos de um falso cristianismo, de um pseudo-cristianismo, é nesse ambiente aqui que esses jovens vão ser confrontados, que essas pessoas vão ser confrontadas a mudar de vida, a mudar de padrão, a abraçar o Evangelho e viverem novidade de vida para a glória de Deus. Não expulse, não repulse, mostre a necessidade e a importância de se estar aqui, porque enquanto estamos aqui, nós estamos na olaria de Deus, nós estamos em manutenção. E Deus está nos transformando uma vez mais nesse processo que muitas vezes é doloroso, que muitas vezes é complexo, que muitas vezes é difícil, que muitas vezes nós pensamos em desistir, porque por causa de uma recaída ou de um problema com a nossa personalidade difícil, muitas vezes nós achamos que Deus nos despreza, porque os homens muitas vezes não acreditam na nossa mudança, mas o Evangelho é poder para a salvação de todo aquele que crê. Transformai-vos hoje. Eu encerro a minha participação dizendo, com base no que Martinho Lutero vai falar sobre a santidade e a santificação, ou melhor, sobre a santificação. E Martinho Lutero vai dizer que todos nós somos semelhantes a um Lázaro, que foi arrancado do sepulcro da existência para a ressurreição em Jesus, e que diariamente está tendo uma atadura do seu ser arrancada, para quando chegar naquele grande dia, se apresentar diante dele em estatura perfeita para a glória de Deus. Todos nós, cristãos aqui esta noite, salvos em Jesus, fomos ressuscitados de um sepulcro. E todos nós estamos sendo desatados. É por isso que Jesus falou para Lázaro, Lázaro, saia para fora. Aí alguém olha e fala, Jesus foi redundante pra caraca, sai para fora, sai para dentro. Não, é proposital. Sair para fora é a especificação da onde Jesus queria que o morto ressuscitado ficasse, se postasse. E aonde que ele vai se postar? Diante de Jesus, porque é diante de Jesus que nós estamos. E é através dele e através dos nossos irmãos que nós temos as nossas ataduras. A vida em comunidade, ela nos auxilia nesse processo, porque não é Jesus que vai desatar. Jesus vai dizer para quem estava lá, desatai-o e deixai-o ir. Aí está a importância da vida em comunidade, porque a santificação não é um trabalho somente individual e inclusivo, é um trabalho que emana para toda a comunidade, aonde nós, pela santidade de Deus, nos confraternizamos em amor uns com os outros, porque se há santidade, há paz, se há paz, há amor, se há amor, há concordância, há consonância, há comum acordo. Então, muitas vezes, um irmão vai estar mais fraco que eu, mas eu não vou desprezá-lo, eu vou dar às mãos dele e dizer, Deus vai me usar para que a atadura do seu ser seja restaurada para a glória de Deus, porque nós vamos entrar juntos naquela eternidade, nós vamos entrar juntos no céu, ninguém chega a nenhum lugar sozinho, nem na eternidade. Quando nós chegaremos juntos, seremos transformados plenamente juntos, para vivermos a glória de Deus, irmãos. Então, a pessoa que está ao seu lado, ela é tão importante quanto para que você seja transformado também. Porque é nessa vida aqui em comunidade que eu sento do lado de alguém
que é um João e eu sou um Pedro. E aí eu vejo que o problema do João não é um problema do Pedro, e o problema do Pedro não é um problema de João. Se Pedro é impulsivo e se João não aceita os irmãos que não querem ouvir a mensagem dele e quer que desça fogo do céu e mate eles, o problema é de Jesus, que escolheu os dois. Então Jesus escolheu a Pedro, Jesus escolheu a João e Jesus também escolheu a Judas. E o tratamento de Judas, o tratamento de Pedro, o tratamento de João não é um problema seu, não é um problema meu, é um problema de Jesus que escolheu a eles. Então todos nós que estamos aqui fomos escolhidos com as nossas diferenças, com as digitais diferentes, com projetos de vidas opostos, com realidades e mentalidades opostas, com muitas vezes convicções que até se chocam. Mas a vida em comunidade, ela é tão sublime que Deus permite que ainda assim nós consigamos viver em comunhão, amando uns aos outros e provando um pouco daquilo que vai ser eterno na eternidade, no chamado eterno de Deus. Amém, irmãos? Quantos me entenderam essa noite, digam amém. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, que vocês possam ser canais da transformação e agentes dessa transformação, que vocês possam ser a imagem de um ser humano que não é perfeito, mas que vive sob o domínio de um ser perfeito, e de que essas imperfeições são razões para que você esteja no caminho dessa perfeição. A igreja não é a comunidade de pessoas perfeitas, e muitas vezes nós estamos nos deparando com cristãos que estão, parece que, ganhando engajamento com essa denúncia de uma imperfeição da igreja, como se a igreja fosse a comunidade de seres perfeitos. Não é. A igreja não é constituída de robôs, androides, de seres não tem super-herói. Aqui não tem Mulher Maravilha, aqui não tem Hulk, aqui não tem mulher, aqui não tem super-herói. Aqui tem João, Maria, tem Pedro, tem Salomé, aqui tem Caio, aqui tem Stephen, aqui tem Cláudios, aqui tem Wallaces, aqui tem Patrícias, aqui tem seres humanos imperfeitos, mas sendo aperfeiçoados por aquele que verdadeiramente é perfeito. Então, que sejamos isso para esse mundo, que sejamos humanos, mas espiritualmente humanos. Que a nossa vida humana transborde a espiritualidade, transborde amor, transborde convicções de fé, palavras de fé, palavras que confrontem, mas que produzam fé, que reafirmem os valores da palavra, com uma vida cheia do Espírito Santo, para que nós possamos ser agentes de construção nesse mundo sombrio e de total desconstrução e subversão daquilo que é a origem e o plano original de Deus. Você que pode, por gentileza, coloque a mão no seu coração, porque eu quero encerrar a minha participação orando por você. Orando, irmão. Orando com base nessa palavra. Clamando. Agora eu quero ser, não o ministro, mas o intercessor. Nesse momento eu quero pagar por um prato que eu não comi. Eu quero sentir a dor de um parto que não é meu, de um trabalho de parto, de um neném que não é meu, que é seu. Para que você saia daqui mais uma vez transformado, conscientizado, de mente renovada, pela glória de Deus. Que sua família seja alcançada por sua vida, que seu colégio, sua faculdade seja alvo da glória de Deus, que emanar da espiritualidade verdadeira, bíblica, que emanar através da sua vida. Você não é qualquer pessoa, você é um santo de Deus nesse mundo. Você é um jovem de Deus, uma mulher de Deus. Você é um canal de transformação de Deus para esse mundo. Ó Pai de amor, ó Pai eterno, ó Senhor, ó Paizinho, eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço por essa mensagem, Senhor. Senhor, eu espero ter me feito compreendido aos meus irmãos, Senhor. Ó Senhor, tu sabes que a minha ansiedade essa noite era para que eu pudesse ser claro para a tua igreja, para os teus jovens. Era para que eu pudesse ser realmente um instrumento, Senhor, de maneira que eles não precisem se lembrar de mim, do Stephen, que esteve no dia 27 de agosto, ministrando para a juventude, ministrando para a igreja. Não, eu não quero
que não seja tão importante que eles guardarem a mensagem, que eles viverem a mensagem. Senhor, essa é a minha missão aqui essa noite. É que o Senhor me use como um instrumento para a propagação do seu evangelho, para a manutenção da sua noiva, para a conscientização do perdido e para a glorificação do seu nome. Senhor, transforma-nos uma vez mais. Senhor, vai de encontro àquela debilidade oculta que ninguém conhece. Sim, aquela debilidade que ainda às vezes grita na nossa alma e que também é uma brecha para o acusador. Como foi encenado aqui essa noite? Jovens que diziam ser cristãos, mas que o acusador sabia que eles não eram aquilo que eles professavam em público. Ó Senhor, nós queremos ser alvos da Tua santidade essa noite mais uma vez, para que mais uma vez nós saiamos daqui de posse da palavra que diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o Teu Filho. Por isso, nesse momento, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti as falhas, aquelas brechas que ninguém vê, mas nós sabemos que estão ali e que nós sabemos que precisam ser reparadas, e que o Senhor esta noite, através dessa mensagem, trouxe luz a elas e está nos confrontando sobre a necessidade de que confessemos para que alcancemos misericórdia. Por isso, Deus, tenha misericórdia de nós, porque nós não fomos chamados para permanecermos na prática do pecado, Senhor, porque nós ressuscitamos com Cristo e fomos batizados na sua morte para que vivemos uma nova vida, Senhor. Por isso que esta noite seja uma noite em que o odre velho seja transformado no odre novo. Que essa noite seja uma noite em que aquilo que tem nos atrapalhado de permanecermos em comunhão com o Senhor seja arrancado, seja tirado pelo poder da sua santidade. Transforma-nos, Senhor, santifica-nos, ó Deus, santifica-nos, Senhor, com base nessa palavra, nessa mensagem, com base no Teu Evangelho. Senhor, nós não queremos sair os mesmos esta noite, e o Evangelho é isso. O Evangelho não é uma vida de perfeição plena enquanto nesta vida, mas o Evangelho é uma vida de aperfeiçoamento, porque aquele que começou a grande obra vai completar, diz a sua palavra, Deus. O Senhor começou uma grande obra por meio de Jesus Cristo, o Teu Filho, e nós queremos pedir essa noite: completa, Senhor, completa, Deus, completa, seja na personalidade da sua filha, seja na personalidade do seu filho, porque ele é até simpático, ela é até simpática, mas tem uma personalidade difícil, tão difícil que muitas vezes se estressa do nada, muitas vezes cria confusão do nada, muitas vezes faz falso juízo sobre alguém por nada, mas é da personalidade. O Senhor pode dominar isso, o Senhor pode tratar isso. Trata de nós, Senhor, trata das nossas vidas, muda-nos, Senhor, para a glória do Teu nome, para que sejamos a cada dia mais uma carta lida aos homens, Senhor, que traga a mensagem de um Evangelho que não faz com que os homens sejam os mesmos depois de professarem fé em Teu Filho Jesus Cristo, mas de um Evangelho que seja um Evangelho de transformação, para a glória do Seu nome, Senhor. É o que eu te peço, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, e no poder do Espírito Santo.